Boa noite, pessoal. Olha que coisa horrível que eu vou mostrar. Ninguém apareceu na reunião. Na reunião não, na revisão. Mas enfim, vou fazer aqui, vou gravar um vídeo, vou falar um pouco sobre arquitetura de computadores, que é uma disciplina que é totalmente importante. Mas de toda forma, né, o que é que seria as aulas online? As aulas online se resumem a várias telas pequenas e o professor simplesmente falando sozinho. Mas é ossos do ofício. Então vamos abrir aqui o Moodle. Lógica de programação, arquitetura de computadores. Nessa disciplina de arquitetura de computadores, ela é muito importante no curso porque são poucas questões e essas poucas questões elas têm um peso muito alto na disciplina. Então é importante que os alunos que forem fazer o curso, os alunos que forem continuar a desbravar esse mundo lógico da programação e que está com nota baixa, tirar um tempo para estudar um pouco sobre arquitetura de computadores. O meu cachorro aqui latindo, mas enfim. A gente começa no capítulo 1. Esse capítulo 1 ele faz uma ponte histórica sobre tudo que tem na computação, na história dos computadores, né? Tem aqui a apresentação, os objetivos. Mas vocês conhecem a origem do computador? Vocês lembram quando a gente estava fazendo os primeiros algoritmos e esses primeiros algoritmos tinham as opções de tipo cansado, tinha umas opções de tipo você escrever uma função e essa função mostrar o resultado. Tipo, a gente vai escrever um programa, e nesse programa a gente coloca um mais um e pede para o programa dar a resposta. E automaticamente o computador mostra a resposta. Mas por que isso acontece? Porque no começo da história, o homem ele sempre buscou alguma forma de facilitar as tarefas. Na computação, na ciência da computação, a gente fala muito que temos trabalho para que as pessoas elas não tenham tanto trabalho assim. E foi isso que aconteceu na disciplina de arquitetura de computadores. Então, a origem do computador veio disso aqui, que é o ábaco. Mas será que a gente pode considerar o ábaco como o primeiro computador? Não pode considerar o ábaco como o primeiro computador. Nem essas máquinas aqui. Porque à medida que a sociedade ela foi aprendendo a se comunicar, ela também foi começando a aprender conceitos comerciais, conceitos de vender, conceitos de saber a quantidade de patrimônio que elas tinham. E para facilitar isso, à medida que a sociedade ela foi avançando, a gente teve revolução industrial, a gente teve diversas revoluções que tiveram impulsionamentos enormes quanto o assunto é computação. Então a gente começa a falar sobre a máquina de multiplicar de Wilmer Schichat. Esse cara aqui, ele fez uma máquina e essa máquina era capaz de multiplicar vários números. Se vocês repararem bem, vai do 2 ao 9, do 9 com 18 e focabilizando esse 18 aqui, a gente imagina que essa calculadora ela já conseguiria calcular números de até 9 casas decimais, até 18 casas decimais. Sendo que essa máquina não foi, digamos assim, a única máquina de calcular. Imagine que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha praticamente nada disso. E os cientistas daquela época, matemáticos daquela época, acho que a ciência ela não é consolidada ainda como ciência. Eles meio que criavam esse tipo de máquina porque eles eram contratadas ou por senhores feudais ou por grandes empresas para que fosse feito a contagem
você feito determinados cálculos. Esse movimento aqui que eu faço no mouse, esse movimento que eu faço no mouse aqui, é um movimento que significa cálculos. O computador ligado significa cálculos. Então a gente tem a máquina aritmética, a gente tem a régua de cálculo. Essa régua de cálculo ela ainda é muito utilizada por engenheiros, arquitetos, porque é uma régua que você consegue fazer determinados cálculos. E ela foi criada por Partridge. E também a gente tem a máquina de calcular. Acho que essa aqui é a máquina de calcular de RAM. A máquina de calcular de RAM. Essa máquina fazia subtrações, adições, multiplicações. Vale estar lembrando que é muito importante para que vocês tirem uma nota boa e que, se vocês não estiverem se garantindo muito em programação, que vocês simplesmente estudem as demais disciplinas. As demais aulas de arquitetura de computadores. São 5 aulas, tem aulas que tem poucas páginas, e essas poucas páginas fica mais fácil de você saber qual vai ser as questões que vão cair. Em 1801, teve o surgimento do conceito da programação do matemático Jacquard, que foi bem na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que é o TA automático. Na primeira Revolução Industrial, a gente começou a estar utilizando máquinas a vapor. A sociedade começou a estar utilizando máquinas a vapor. Na segunda Revolução Industrial, já existia uma entrada de dados. Essa entrada de dados geralmente era feita por cartões perfurados. Olha que interessante, os primeiros programas de computador, eles não eram eletrônicos, eram cartões que eram perfurados, e esses cartões que eram perfurados executavam um algoritmo mediante as manivelas, mediante os cilindros, mediante as ferramentas da indústria que existem dentro do equipamento. Mas será que vocês conhecem a origem do computador? Teve um cara chamado Babbage. O Babbage, ele construiu um dispositivo metálico, um dispositivo mecânico, baseado em rodas dentadas. Rodas dentadas são aquelas engrenagens. Vamos ver aqui o que é uma roda dentada. Roda dentada. Aquelas engrenagens. Olha que interessante. E essas engrenagens, elas faziam os primeiros programas de calcular. A máquina que ele fez foi uma máquina de diferenças. A máquina calculava diferenças. Vocês lembram quando vocês... Com certeza vocês lembram porque vocês têm esse conhecimento. Quando se executa divisões. Quando se executa divisões, tem um dividendo, tem um divisor e tem o resto. Quando se realiza a multiplicação, existem aqueles membros, eles têm nomes específicos e aqueles valores, eles muitas vezes são usados. Mas como assim são usados? Como a gente vai fazer uma divisão e essa divisão mostra um resto e esse resto ele é diferente de zero. Ele pode ser utilizado para diversas coisas dentro do nosso cenário social. Sendo que Babbage ele não ficou satisfeito. Babbage falou, se eu criar essa máquina dentada, eu posso criar uma máquina muito melhor. Eu posso criar uma máquina que analise todos e qualquer dado daquela época. Então ele criou a máquina analítica de Babbage, que dispunha de um programa de memória, uma unidade de controle periférico de entrada e saída. Essa máquina era capaz de calcular automaticamente tabelas de logaritmos, funções trigonométricas. Devido a esse projeto, Babbage foi considerado o pai da informática. E sabe o que também é muito interessante? É que quando a gente pensa em logaritmo, em funções, a gente volta ao primeiro ano e ao terceiro ano. Tudo na matemática envolve a gente a chegar em um determinado assunto, que é o assunto de função. Que na computação a função é extremamente importante. Seja para desenvolver web, seja para desenvolver automação industrial, seja para fazer redes, as funções elas são muito importantes, mas também em outras áreas. Se utilizam funções para estar fazendo
prédios, para estar fazendo casas, para estar construindo aviões, enfim, as funções elas são algo enorme. Acreditam? Então o Babbage ele foi considerado o pai da informática. Então se cair uma questão, pode ser que caia uma questão, quem foi considerado o pai da informática? Aí vai ter lá Bill Gates, vai ter lá Steve Jobs, vai ter lá Babbage e vai estar lá Linus Torvalds. Se vocês não tiverem o conhecimento, vocês vão marcar uma dessas figuras, porque eu já falei dessas figuras. Mas vale lembrar que o pai da informática é Babbage. Quando a gente pensa em informática, a gente pensa em uma época que a eletrônica ela não era tão avançada assim. Se vocês perceberem esse computador que ele fez, essa máquina que ele fez, não tem tela, não tem CPU, ou seja, não tem uma arquitetura pré-definida. Então, se cair na prova de vocês quem foi o pai da informática, vocês vão falar que foi Babbage. E também teve a máquina de recenseamento de Olerite. Nessa máquina começaram a estar utilizando formas mais contextualizadas, formas mais, digamos assim, não numéricas. O recenseamento é o censo. O censo que está acontecendo hoje. O pessoal do IBGE não está indo em casa fazer o censo? Então é basicamente isso. O Olerite ele criou uma máquina que fazia o recenseamento, organizava os dados para estar fazendo o recenseamento. Ó, essa parte aqui também é importante, eu pulei, mas essa parte aqui é importante. Porque Van Neumann, ele foi o cabo que foi extremamente importante, porque ele criou aquele modelo que a gente conhece hoje, entrada, processamento e saída. E os dispositivos computacionais e eletrônicos desse dia que têm capacidade computacional, todos utilizam essa regra, entrada, processamento e saída. Quando eu fiz aquela pesquisa no Google, eu entrei com a informação, o Google processou e mostrou como saída as engrenagens, que foi o que eu pesquisei. Imagina você escrever alguma coisa no Google, tipo roda dentada, e aparecer outro cenário. Mas porque existe uma arquitetura por trás, e essa arquitetura é conhecida como modelo de Van Neumann. O Boyle construiu também uma máquina de multiplicar. Em 94, o Leonardo Kelvin desenvolve uma máquina que simula movimentos de peças de xadrez. Percebam que nessa época de 1914, outras áreas da computação também já estavam avançando, já estavam trabalhando para que a computação que a gente conhecesse hoje funcionasse. E como é que isso acontecia? Acontecia em diversas áreas. Quando a gente fala que uma máquina simula movimentos de uma peça de xadrez, a gente já entra em áreas de inteligência artificial. Mas não vamos fugir do assunto, vamos falar sobre o capítulo que é arquitetura de computadores. E em 1937 teve a construção do primeiro computador eletromecânico, que também foi baseado em engrenagens. A calculadora automática de sequência programada Mark I. Olha só o tamanho dessa CPU. Isso aqui é um computador. E o que esse computador fazia? Cálculos. Se cair na prova de vocês, qual foi a primeira calculadora automática programada? Mark I. Talvez nem caia, sabe? Essa é uma questão sobre a calculadora, porque é computação, né? E aí a gente já começa a falar um pouco sobre os computadores. Tem um computador ENIAC, que teve outras versões também. O ENIAC, característica do ENIAC, ele era 1000 vezes mais rápido que o Mark. Ele somava dois números em 0,002 segundos, multiplicava nessa velocidade aqui, fazia isso aqui, nesse tempo que eram as principais características dele. E à medida que foram evoluindo, seguindo um modelo já do Van Neumann, que é um modelo de execução de operações a ser, que vai ser explicado mais na frente em processadores, porque imagine que o computador ele tem uma unidade lógica aritmética. Essa unidade lógica aritmética ela realiza os cálculos do computador.
Então a gente teve essas evoluções aqui. Sendo que, de contrapartida, não apenas os computadores avançaram também componentes eletrônicos. A nossa CPU, o nosso notebook, o celular da gente, no caso que eu falo da gente é de vocês, o meu é meu, de vocês é de vocês, não funcionam com roda dentada, não funcionam com engrenagem, funcionam com circuitos lógicos, circuitos elétricos. Então a gente imagina o seguinte: a computação ela foi evoluindo e outras áreas também foram evoluindo. Uma delas é a área da eletrônica. Na mesma época que o computador evoluiu, a gente aprendeu sobre dispositivos eletrônicos, aprendeu sobre circuitos fechados, circuitos abertos. Se vocês acharem maçantes, se vocês acharem complicadas essas leituras, sempre vejam os vídeos e depois tentem ler os textos. E a gente chega aqui a um resumo da geração dos computadores. Válvulas de vácuo, substituição, maior confiabilidade, redução do tamanho de consumo, aplicações científicas militares, retrievers, terceira geração, quarta geração, uns de 1990, e o tempo que a gente vive hoje, que é que vai ser mais focado nos próximos capítulos. Aqui a gente tem uns conceitos de organização e de arquitetura de computadores. E finalmente a gente chega à estrutura interna do computador. Você lembra que há um tempinho atrás eu falei sobre a unidade lógica aritmética? Unidade, lógica, aritmética. Aritmética é matemática, lógica é um pensamento que não é um pensamento comum, e unidade é algo que pode ser representado uma única vez. Se pode ser representado uma única vez, significa que tem um número finito de unidades lógica aritmética. Não imagine que a CPU existe apenas em um computador. Essa unidade lógica aritmética existe praticamente em todos os dispositivos. E aqui tem esse fluxograma, acho que a gente pode chamar isso aqui de fluxograma, dos dispositivos, que são monitor, impressora, teclado, memória principal. E esses dois pontos aqui, esses dois gráficos aqui, eles mostram que para que eles funcionem é necessário existir uma CPU. Afinal de contas vai ficar que nem aquele vídeo lá. Imagina que o computador queima e só ficam os dispositivos unitários, assim, só serve para fazer chaveiro. Para que o computador funcione, vai ser necessário o monitor, a impressora, o teclado e o CPU também. E aqui a gente consegue ver com mais detalhes como funcionam as etapas do processamento de um computador, porque os dados eles são processados. Mas como eles são processados? É isso que a gente vai aprender no capítulo de processadores. Na verdade, eu já vou falar logo, porque funciona da seguinte maneira: os capítulos, os componentes, eles entram como circuitos elétricos. Esses circuitos elétricos é considerado na linguagem booleana como 0 e 1. A gente faz a representação como 0 e 1. Sendo que esses componentes, esses processamentos do computador, acontecem dentro do processador. Dentro do processador existe algo chamado núcleo. Existem, na verdade, vários núcleos. E esses núcleos eles são responsáveis em estar fazendo esses cálculos e estar falando o que determinadas funções são. É o processador que vai dizer que o computador está conectado ao monitor. É dizer que o computador está conectado à impressora. É o processador que vai dizer que existe uma memória dentro da máquina. E aqui existem mais informações. Ó.
Informações são colocadas na memória através de sistemas de entrada do teclado e mouse e monitor. O processador lê as informações na maneira. O processador lê essas informações da memória e as processa escrevendo o resultado de volta à memória. Os sistemas de saída leem os resultados produzidos na memória e os escrevem em algum dispositivo de saída, monitor, impressora, caixa de som. Exatamente o que eu falei, né? O processador recebe circuitos elétricos, recebe eletricidade. Essa eletricidade, ela é tão baixa que funciona como 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, binários. E esses binários, eles são codificados. A gente vê isso na tabela ASCII. São codificados para que o computador ele consiga entender o que é que está conectado nele. Existe o ciclo de funcionamento e o ciclo de funcionamento detalhado. Importantíssimo ver esses vídeos, tá certo? E como podemos saber se esse tipo de máquina é programável? Aí vocês leem esse texto aqui. Mas vamos focar mais no que pode cair na prova. Se cair na prova, como é que acontece o envio de informações? Quais são as etapas de processamento em um computador? A gente já está gravando. Como é que funciona as etapas de processamento em um computador? Aí vocês vão no capítulo, vocês podem ver esse fluxograma ou podem estar vendo esses pontos aqui. E aqui a gente já começa a entrar dentro da lógica, não da arquitetura de computador. A gente começa falando sobre os processadores. Os processadores, em resumo, eles leem instruções. O que seria um processador? Se não existisse o conceito computacional, o processador seria a pessoa que processa algo. E o que seria processar algo? Processar algo é fazer alguma coisa. Ou seja, o processador ele recebe uma série de instruções e essas instruções elas são processadas. Processadas de diversas maneiras. E o tipo dessas maneiras que elas são processadas, elas são de diversos tipos. O capítulo 2 fala sobre a arquitetura RISC e CISC. A arquitetura CISC ela não é mais tão utilizada assim, porque é um conceito um pouco antigo, sendo que, de contrapartida, existe a arquitetura CISC. Então, é muito importante que vocês saibam a definição de CISC e saibam a definição de RISC, porque pode cair, quase certeza que é uma questão sobre CISC ou sobre RISC, para saber ou a diferença ou quais são as principais características desse tipo de arquitetura. A arquitetura, o processador CISC ele possui um conjunto mínimo assim, de instruções. E esse conjunto mínimo de instrução é um modelo mais simplificado. E quando a gente imagina na simplicidade, a gente imagina na escalabilidade. Ou seja, o processador RISC ele é mais escalável do que o processador CISC. Aqui tem um vídeo que vocês podem estar vendo sobre CISC e RISC. E qual seria a estrutura interna de um processador? Isso aqui é um processador por dentro. Vocês lembram naquela aula que eu peguei o processador, mostrei para todos vocês, ó, isso aqui é um processador, isso aqui é um processador. Lá dentro tem isso, tem os registradores, tem um contador de programa, o registrador de instruções, o decodificador de instruções e o ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é o cara que faz os cálculos. Recebe uma informação, ele realiza os cálculos. Recebe uma informação, ele realiza os cálculos. Baseado nos registradores. Imagine que registradores são uma série de registros. E qual é a estrutura interna de um processador? Tem um contador de programa, tem um registrador de instruções, o decodificador de instruções, o banco de registradores e a unidade lógica aritmética, barramentos de comunicação internos,
Se vocês estiverem prestando atenção, esses pontos aqui são os mesmos pontos que tem na imagem. Ou seja, é importante vocês entenderem os pontos do 1 ao 6, lendo esses pontos aqui. Eu acho que esse gravador, pessoal, ele pega muito barulho de teclado e barulho de mouse. Mas tem que dar aula, porque senão vão falar, o professor não deu a aula, o professor não quis fazer uma revisão, porque meu intuito principal é que vocês passem. E eu não vou falar que desistir é algo errado. Sendo que quando a gente pensa na questão do conhecimento, quando a gente pensa na questão da mudança de vida, vocês têm que imaginar que desistir desse curso não seria uma coisa boa, assim, porque vocês vão aprender a programar, vão aprender a estar entendendo as principais formas de estar realizando um pensamento, digamos assim, mais lógico, mais computacional. Então, não desistam de fazer a prova. Os alunos que estão em dúvida pensem que desistir é para os fracos. Então, vamos continuar. O endereçamento da próxima instituição a ser executada. Aqui a gente tem mais informações sobre as microinstruções de um processador. A gente vai ver muito conceito de microinstruções. E como funcionam essas microinstruções? Essas microinstruções são processadores que, digamos, menores, que fazem a mesma função do processador maior, para justamente estar facilitando a entrada dos dados, a comunicação entre a máquina inteira. Aqui está mostrando bem direitinho como funciona a leitura, como funciona a decodificação, como funciona a escrita. Bem legal. Aqui, processadores, microinstruções e microinstruções de continuação. Então, o processador é programável? Vou deixar essa incógnita aqui para que vocês leiam e respondam essa pergunta. Possa ser que caia na prova. Será que os processadores eles são programáveis? Aqui tem um resumo da disciplina. E a gente entra no capítulo das memórias. Aqui fala o que são memórias. Como visto na aula anterior, a organização interna de sistemas computacionais está fortemente baseada na possibilidade de operações e dados dos algoritmos serem armazenados em circuitos com a capacidade de reter as informações por tempo determinado. As memórias, um circuito de memória, as memórias, um circuito de memória pode ser entendido como aquele circuito capaz de reter informações. A importância e a necessidade dos sistemas computacionais possuírem memória são um fato das informações e operações a ser processadas necessitarem de armazenamento. Isso ocorre devido à natureza dos circuitos eletrônicos que compõem esse sistema. Um circuito pode ser entendido como uma caixa preta que possui alguma funcionalidade de entrada e saída. As memórias meio que organizam em fila como vai funcionar o processamento, digamos assim. Existem vários tipos de memória. Existem memórias voláteis, não voláteis, memória RAM, memória ROM. E aqui a gente consegue ver os tipos de memória. Tem a memória volátil, tem a memória não volátil, tem a memória RAM. Possa ser que caia na prova sobre o que é memória RAM, o que é memória RAM, ROM, ou para falar a diferença da memória volátil para não volátil. Memória volátil é um conteúdo que é perdido quando a energia é cortada. Vamos supor que eu esteja abrindo um programa de computador. Abri um programa de computador e caiu a energia. Quando cair a energia e eu ligar o computador, o programa ele vai estar fechado. E a memória não volátil são aquelas memórias que continuam preservando após o computador ser desligado, porque elas ficam armazenadas em um determinado canto.
Mas por que, professor, existe essa memória volátil? Porque eu tenho que desligar o meu computador e quando eu desligar o meu computador e eu ligar novamente, a memória ela não fica sempre salva. Porque a memória volátil ela é mais rápida do que a memória não volátil. A memória RAM é mais rápida que a memória ROM. Então tem as atividades. E aqui a gente chega na classificação quanto o tamanho e a funcionalidade. Quanto maior a memória, mais cara é a memória. Quanto mais potente o processador, mais caro é o processador. Quanto maior o HD, mais caro o HD. Existe essa questão de custo e velocidade de memória. Esse custo, vocês podem imaginar, tanto na questão de valor, quanto na questão de desempenho. Ah, aquilo é custoso. E aqui nessa pirâmide aqui, a gente consegue ver o custo mais alto, de velocidade mais alta, e o custo mais baixo, de velocidade mais baixa. Os registradores que ficam lá dentro dos processadores são extremamente rápidos, porque eles precisam estar fazendo cálculos extremamente rápidos. Lembram lá daqueles primeiros exemplos? Aqueles primeiros exemplos, a gente consegue estar vendo que dentro do processador existem registradores. Naquele computador lá, o Mark I. O Mark I ele consegue fazer uma multiplicação em 0,002 segundos. Imagine o computador de vocês. Imaginem o celular de vocês. Quantos cálculos são feitos simultaneamente? Por isso que é considerado o mais rápido. Tem a memória cache, tem a memória RAM e a memória secundária. Aqui a gente chega na classificação quanto o tamanho e a funcionalidade. Tem esse GIF aqui. Uma memória pode se comunicar com periféricos. Uma memória pode se comunicar com a impressora, com o monitor, com o teclado, com o mouse. Ah, mas como ele consegue se comunicar? Vai ter que ler a aula mais a fundo para entender. Isso aqui é só para estar fazendo vocês despertarem a curiosidade, vocês despertarem a vontade de aprender. E aí a gente já chega nos periféricos. Rapaz, já tá de acabar. Os periféricos é o mais fácil. Os periféricos são os dispositivos de entrada e saída. O que seria o periférico mais importante de um computador? Não tem. Mas existem periféricos que são essenciais para o computador funcionar. Um computador funciona sem monitor? Não funciona. Ah, vai ter gente, funciona. Não, ele liga. Sem monitor, não funciona. Um computador funciona sem teclado? Funciona. Não, na verdade, não funciona. A não ser que previamente, utilizando um teclado, você configure o seu computador a uma maneira acessível, para que quando você liga, apareça aquele teclado virtual. Um computador funciona sem um mouse? Não funciona. A não ser que você configure previamente o computador para isso. Tem um mouse, tem um teclado. Mas o computador funciona sem microfone? Funciona. Um monitor. Aqui, monitor sensível ao toque do chute. Eu estou dando um exemplo, mas o que tem aqui não é exatamente o que eu estou falando, né? A gente tem que imaginar que existe a entrada, o processamento e a saída. Existe o processador, as memórias e os dispositivos periféricos. Esses três componentes que são principais na computação, eles realizam esse modelo de vanilla, uma entrada, processamento e saída. Se eu clicar no mouse, o que é que acontece? Se eu der um clique, o clique como entrada está sendo eu pressionar, o sistema operacional ele realiza determinados cálculos e como saída a gente tem o clique. Ó, vou dar um duplo clique, seleciona.
E quando eu falei que o computador não funciona com mouse, eu falei mouse e touchscreen. Funciona sem microfone? Funciona. Funciona sem uma tela sensível ao toque? Funciona. E esse vídeo aqui ele é muito interessante porque ele faz um gap sobre sistemas operacionais. Porque os sistemas operacionais está totalmente ligado como os periféricos funcionam. Não sei se vocês já formataram computadores mais antigos e esses computadores mais antigos antes pediam para que vocês baixassem determinados drives. E quando você baixa esses drives, existe uma comunicação dentro do sistema operacional com esses periféricos. A parte de arquitetura é uma parte mais hardware e a parte do sistema operacional é uma parte mais software. Sendo que também existem periféricos que são, digamos assim, internos. Existe a memória, existe a placa de rede, existe o USB. Esse USB é uma placa que fica dentro do seu computador e fica conectada na placa-mãe. O HD é um dispositivo que armazena os dados e esses dados são conectados também na placa-mãe. E esses componentes são periféricos, que são periféricos internos dentro da máquina. E aqui, na página 4, na página 4 mostra mais ou menos como é feita a comunicação dos dispositivos periféricos com o processador e a memória. Porque se existe um ciclo, se existe a entrada, o processamento e a saída, vocês imaginem que existe uma comunicação entre esses periféricos. Então tem o polling, tem um sistema de interrupções e o acesso direto à memória. Vamos ver nessa GIF aqui, comunicação do periférico e não processador. Quando o periférico precisa se comunicar, ele envia ao processador um sinal específico. O dispositivo, o processador envia sinal, o processador recebe sinal, a comunicação do periférico. Legal, né? E é muito legal quando a gente pensa na questão do periférico, quando a gente imagina componentes que nós compramos normalmente. Imaginem a placa de vídeo. Eu quero uma placa de vídeo mais potente para minha máquina. A placa de vídeo é um periférico. Você consegue comprar a placa de vídeo separada e conseguir encaixar essa placa de vídeo dentro do seu dispositivo computacional. A forma que é conectada pode ser de diversas formas. Pode ser por SATA, pode ser por USB, pode ser por esse cabo Firewire. E até mesmo existem formas sem fio de fazer o computador funcionar. Computador não, determinados periféricos. Né? E a gente chega no capítulo final, que é o capítulo de placa-mãe e componentes do computador. Que vai findar quase uma hora. A placa-mãe é um dos componentes mais importantes dentro da arquitetura de computadores. Por quê? Porque a placa-mãe ela faz a conexão por meio de circuitos lógicos e esses circuitos lógicos eles se comunicam com o computador. É na placa-mãe que você vai conectar a memória, é na placa-mãe que você vai conectar o processador e é na placa-mãe que você conecta os periféricos. Possa ser que caia uma questão na prova falando qual é a função da placa-mãe. A placa-mãe é a placa de circuito que faz a comunicação, faz a concatenação, a conexão dos demais dispositivos. Sejam eles memória, sejam eles processadores ou sejam eles periféricos.
E quando a gente fala periférico, a gente fala placa de rede, a gente fala mouse, monitor, HD, é muita coisa. E existem vários tipos de placa-mãe. Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre os tipos de placa-mãe, porque o que eu acho mais importante é saber como conectar esses tipos de dispositivos. E na figura 2 mostra uma forma de estar fazendo isso. Ó, tem um, 2, 3, 4 e o 5. Cada entrada dessa aqui é uma entrada específica para determinados componentes. O 2 eu sei que é a memória, o 1 eu sei que é o processador, o 3 eu sei que é o cabo da fonte, o 6 é o chipset e o 4 são os demais periféricos. E aqui, em resumo, tem mais ou menos o que eu falei. Na verdade, tem o que eu falei bem mais detalhado. E aqui a gente consegue ver os componentes da placa. Tem um componente do HD, que é um HD. E é interessante porque quando a gente imagina que a placa-mãe ela recebe circuitos elétricos, esses circuitos elétricos eles podem ser tanto conectados diretamente à placa ou podem ser conectados em um determinado em uma determinada em um determinado periférico. Aqui a gente tem um exemplo do HD, que é conectado diretamente à placa, e a gente tem o HD externo. O HD externo não é conectado diretamente à placa, o HD externo é conectado em um periférico, que é o periférico dos USB, e, e ele faz essa comunicação com a placa-mãe. Existe a placa de rede, que é o que faz nossos computadores se conectarem à rede. Pode ser tanto na entrada da internet, como uma placa de rede sem fio. Existem as famosas placas de vídeo, que tem uma GTX da NVIDIA, roda muito jogo aí. Tem a fonte de alimentação, tem os barramentos USB. A fonte de alimentação, possa ser que é uma questão sobre fonte de alimentação. A fonte de alimentação é o dispositivo que faz o computador receber energia. Percebam que eu resumi esse capítulo em menos de uma hora. Ou seja, eu gastei menos de uma hora para falar um pouquinho de cada capítulo. Se vocês dedicarem mais tempo lendo, fazendo os exercícios, vocês vão tirar uma nota boa na prova. E tirando uma nota boa na prova de arquitetura de computadores, vocês vão aumentar muito a média de vocês, porque são 5 questões e é uma disciplina que vale 10. E não se esqueçam também de estudar um pouco sobre sistemas operacionais, sobre Linux, sobre os dispositivos de entrada e saída, sobre o gerenciamento de memória, sistemas operacionais não convencionais. São questões que caem quase de certeza. Então, pessoal, foi uma aula rápida. A aula passada, a revisão passada, teve uma galera que teve já uma grande quantidade de dúvidas. E essa quantidade de dúvida foi tipo, fez a aula se estender? Porque quando você gera uma dúvida, você gera uma explicação. Quando você gera uma explicação, você tem tempo. E quando tem tempo, o que é que acontece? Novas dúvidas aparecem. Então, como eu não sei se vocês estão com dúvida, eu espero que os alunos que vão fazer a recuperação estudem e, se provenientemente tiverem dúvidas, podem falar com o professor, podem falar no grupo, podem falar com os outros alunos. Para quê? Para esclarecer as dúvidas. É importante que vocês vão para a prova sem dúvida. Vocês vão para a prova sabendo pelo menos o básico da arquitetura de computadores. Que vocês entendam quem foi Linus Torvalds, que vocês entendam o que é um software livre, que vocês saibam o que é o gerenciamento de arquivos, que vocês entendam o gerenciamento de processos,
que vocês saibam como funcionam os sistemas operacionais não convencionais, e que vocês tenham ideia do que é um sistema operacional. Então, pessoal, estudem, tá certo? Quando eu fazer a correção dessa prova, eu realmente espero que todos passem. Continuem estudando as disciplinas de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, e se vocês tiverem se sentindo confortáveis, se estiverem no computador, estudem lógica. Eu falo dessas duas disciplinas que são disciplinas mais macentas, são disciplinas mais utilizadas com textos. Fica mais fácil de vocês aprenderem, vulgo decorar. Então é isso. Vou ver ainda como é que eu vou fazer esse upload desse vídeo. Vou ver se saiu áudio, se ficou legal. Mas enfim, estou encerrando aqui. E uma boa noite para vocês. 46 minutos. Uma aula. Valeu.